Mas antes de tudo, nós vamos ao nosso Eu na Vem Ver TV de hoje, que nos foi enviado pelo Rony de Itaperuna, no Rio de Janeiro, uma cidade que eu conheço bastante por várias razões da minha infância. Fala, meu querido Rony. Olá, irmão Caio, os irmãos aí presentes, a graça e a paz. Meu nome é Rony, eu estou falando aqui de Itaperuna, no interior do estado do Rio, e eu rompi com o sistema há 3 anos e não tem sido uma caminhada fácil, mas eu descobri no final do ano passado a Vem Ver TV, eu tenho assistido o Papo de Graça. Isso tem sido muito edificante na minha vida. Nós gostaríamos de ter aqui, que não temos, um grupo do Caminho da Graça, mas nós temos caminhado aí em família, a minha família, e recebido muitas críticas dos evangélicos, como que estamos em cima do muro ou que negamos a fé, mas nós continuamos aí nessa caminhada, em nome de Jesus. Rony, o que eu queria muito mesmo era que você nos desse um e-mail. Eu queria muito um e-mail seu. Não que necessariamente a gente tenha que começar uma estação do Caminho da Graça aí em Itaperuna, não por nada, é porque eu não acho que estações do Caminho da Graça proliferando por aí sejam a saída para qualquer coisa, a não ser que seja totalmente natural mesmo. O que é importante e fundamental é que nós não deixemos de congregarmos, tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Então não é porque há uma quantidade enorme de congregações que não são aconselháveis que nelas se congregue, porque elas são patológicas, adoecedoras e anti-evangelho naquilo que ensinam e no que insinuam e também estimulam de certo modo as pessoas a se tornarem, sem que percebam. Não é porque existe uma calamidade dessa natureza à nossa volta que a gente vai simplesmente fazer de conta que Jesus não disse: estabelecerei a minha igreja, a minha congregação, e que essa congregação tem multidimensões, mas também tem essa dimensão do encontro humano. E é o livro de Hebreus que diz: tanto mais quanto a gente perceba que os dias são maus, que os tempos dos fins se aproximam, mais ainda a gente deve buscar o encontro humano. Nesse tempo de frieza, nesse tempo em que, por exemplo, as pessoas no uso da internet, eu vou até pedir para o Judá colocar uma imagem aí, da pessoa sendo absorvida pela tecnologia, nesse tempo em que tudo, a gente pode falar com tanta gente e não sentir o cheiro de ninguém, não tocar ninguém, não ser tocado por ninguém, que a gente vai fazendo uma imersão cada vez mais profunda na virtualidade e que vai nos transformando em seres incapazes de amar. Então, especialmente nesse tempo em que é tão fácil a gente trocar informações sem trocar alma, sem que isso implique encontro, que só é possível pela proximidade, pela presencialidade humana, real. Pode-se criar o holograma sensorial que se queira criar com as mágicas tecnológicas, mas nada jamais substituirá a encarnação. Carne, se fez carne, habitou, tocou. Então, tanto mais quanto a gente ande essa viagem da encarnação, e o que implica também no encontro humano, presencial, tanto mais a gente se defende nesse tempo do fim, aonde tudo tende a ficar gelado. São estátuas falantes, e por se multiplicar
a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Quase todos. Quase todos. Então, meu amigo querido Rony, tem mais gente, muito mais gente aí em Itaperuna que, por exemplo, assiste a Vem Ver TV. Nós tínhamos gente conosco nessa viagem aí de Itaperuna. Eu só preciso que você me apresente, já está aí, ó, ronygpy@yahoo.com.br, Itaperuna. Então eu quero que o pessoal aí de Itaperuna, aí do lado de Bom Jesus de Itabapoana, que são cidades muito próximas, tem os seus bairrismos, mas nada que o Evangelho não possa passar por cima. Então, vocês aí de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, escrevam para o Rony e deem força uns para os outros e tentem congregar-se. Isso não precisa ter nome de nada, porque a igreja de Jesus, ela é a igreja em cada indivíduo que é dele, que o ama, que é seu discípulo, e esse ajuntamento torna aquele um ajuntamento igreja. Tudo mais que passa disso já é invenção constantiniana, ou dos marketings, ou das estratégias humanas, seja lá o que for. Mas igreja é isso, é esse encontro aí, orgânico, humano, de serviço, de mutualidade. Os mandamentos da mutualidade são abundantes no Novo Testamento. Uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, acolhei-vos mutuamente, e por aí vai. São 36 mandamentos de uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Porque foi o que Jesus disse, que se nós nos amássemos uns aos outros, esse era o testemunho que o mundo teria de que Deus de fato é possível na terra. Porque tem gente que, apesar de toda essa loucura, ama umas às outras. O amor nelas não morreu. Isso vai se tornar um milagre tão grande, gente. A preservação do amor vai ser o maior milagre no coração humano. Nesse tempo de falência, de humores esquisitos, onde a gente nem percebe e é alterado sem sentir, a gente volta atrás em coisas, a gente retroage, a gente não consegue manter a estabilidade de sentimentos, de emoções, de constâncias. É tudo um jogo, um balanço terrível. Isso para quem ainda tem sentimentos, mas para quem vai perdendo, vai achando que porque tem milhões de amigos no Facebook, está cheio de relacionamentos, não consegue tratar bem ao irmão de sangue ao lado, nem a irmã, nem ao pai, nem à mãe, nem ao porteiro, nem ninguém, e que vive nessa bolha. Esse indivíduo vai ser absorvido pela magia da máquina, da bola de cristal que está ali na frente dele. Ele vai ser chupado, o amor vai sumir, por se multiplicar em todas as formas de iniquidade no mundo, de todos os modos e por todas as vias, e por todos os veios, e por todos os vasos, tentando nos penetrar de todas as formas e nos anestesiar, estejamos nós praticando ou não as coisas reprováveis na vida, mas o mero fato de estarmos vivos já nos põe nessa tentativa constante de penetração de tudo em nossa mente, de mudança da nossa consciência, de modo que quem não anda alerta, quem não anda vigilante, quem não anda com a lâmpada bem acesa, e quem não entende a necessidade divina também do encontro humano, que com todas as chatices humanas provoca e desenvolve a minha própria humanidade, e me dá a chance de me tornar de maneira bem consciente e certa do Evangelho, de que é um exercício também da minha penetração de Jesus em mim, é me tornar Jesus para o outro, na relação com os que creem do mesmo modo
e na relação com aqueles que creem de modo totalmente diferente ou até mesmo antagônico. Mas aprendermos com Jesus a sermos Jesus para o próximo. No fim de tudo, é a razão pela qual nós somos discípulos de Jesus, e esse é o convite dele. Se alguém quer vir após mim, quiser andar comigo, a si mesmo se negue a toda essa montanha de selfies produzidos, fantasmagóricos, hologramizados, inventados, resultado da sua vaidade, da sua insegurança. Esse ser que não é você, negue a essa mentira de ser, disse o Senhor Jesus. Tome a sua cruz, que significa compromisso com a vereda do Evangelho, amando os inimigos, orando pelos que nos perseguem, vivendo a contracultura deste planeta, a antítese daquilo que a lei da sobrevivência dos mais aptos ensina neste mundo. Vivendo o oposto. Jesus ensina aquilo que ninguém ensina, aquilo que é para otários, aquilo que se diz que faz as pessoas ficarem fracas, quando na realidade é o único poder que as faz tornarem-se genuinamente inabaláveis. Mas o mundo é cego demais para entender, a maioria é cega demais para discernir. Jesus disse: se quiser andar comigo, mate essa ilusão desse eu que não é você, de todas essas construções falaciosas de você para você mesmo em resposta a terceiros. Arrombe essa bolha aí, acabe com essa mentira e siga o Evangelho, tome a sua cruz, não importando as consequências. Viva o Evangelho, não como um chato, mas como eu vivi, ensina Jesus. Tome a sua cruz e siga-me, mesmo. E aonde eu estiver, aí o meu discípulo estará. Como ele também disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, meu querido Rony, e todos os demais que estão me ouvindo, recebam essa minha palavra ao Rony, pela qual eu estimulo o pessoal aí de Itaperuna e Bom Jesus a escreverem para ele, mas também você que está em qualquer outro lugar da Terra, do planeta, se sentindo do mesmo modo, para quem essa palavra que eu disse acerca da importância do encontro humano, tanto mais quanto a gente veja que os dias são maus, chegou ao coração e provocou em você um desejo de ser um provocador de encontro, um facilitador de encontro humano em torno do nome de Jesus, do Evangelho, da palavra, da fé. Então, meu amigo, comece a mandar para nós aqui vídeos, eu na VMV TV, dizendo, por exemplo, entre o que você queira dizer, dizendo isso também. Aqui está meu nome, aqui é o meu e-mail, e eu estou aqui nesta cidade, e aqui a gente podia começar a se encontrar. O emblema virtual do Caminho da Graça pode acontecer ou não. Se depois de um tempo tomar umas configurações assim, vocês começarem a aparecer sempre nos encontros e a participar das coisas naturais do movimento Caminho da Graça, naturalmente acontecerá, mas não é condição sine qua non para nada. Nós estamos crendo no Evangelho que de fato não tem dono, não tem controle. Quanto menos bandeira ele tiver, quanto menos dono se apresentar, quanto mais difuso ele for, quanto mais virulento ele se tornar, quanto mais salino na sua dissolvência, que apenas dá gosto, mas não deixa patacas acontecer, quanto mais luz ele for, mais sombra ele se tornará como aquele grãozinho de mostarda que vai crescendo e dá sombras espontâneas, naturais, para aqueles que querem um pouso. E a gente não precisa construir uma torre para marcar esse lugar, porque nós não somos discípulos de Babel, nem somos da descendência de Caim, nem somos dos narcisistas desse mundo. Nós somos discípulos de Jesus,
que disse: o maior entre vós seja aquele que serve. É desse espírito que nós queremos ser discípulos, e esse espírito é o mesmo que nos convida de modo a fazer-nos crer que aquele que ama a sua vida, as suas apresentações e importâncias neste mundo, perderá o significado e a própria existência. Aquele, porém, que aborrece a fantasia dessas coisas, esse se torna herdeiro da vida eterna no coração. O Evangelho de Jesus é assim, o resto é engano, o resto é jogada de 171, o resto é estelionato. Mas o Evangelho é simples assim, e é para quem quer verdade sincera assim. Eu desejo que Deus nos abençoe. Eu não tinha planejado dizer nada disso nesse nosso início de tempo juntos, mas foi isso que eu disse, na graça de Deus.